Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e olha, irmãos, eu estou tão feliz hoje, mais uma vez, porque Deus tem me entregado pérolas da sua palavra. Irmãos, eu comparo a Bíblia a um grande baú cheio de pérolas, de joias, de pedras preciosas, porque quanto mais você vai vasculhando, quanto mais você vai meditando na palavra, irmãos, Deus vai revelando coisas preciosas. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos trazer aqui um ensinamento que eu tenho certeza você nunca pensou por esse lado, sobre aquele milagre que Jesus fez da multiplicação dos pães e peixes. Lembra desse milagre? Que tinha uma multidão com muita fome, e aí então Jesus, ele multiplicou 5 pães e 2 peixes. Irmãos, é muito forte isso aqui que eu vou te mostrar, porque revela muito sobre o coração de Deus. Sabe, irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui muito importante. Os homens, eles valorizam coisas que para Deus são desprezadas. É muito importante você saber disso, porque senão você pode se frustrar. Sabe quando você olha nas redes sociais e vê muitas pessoas valorizando a aparência física, os bens materiais, as viagens, coisas caras, e aí você olha para a sua vida, parece que a sua vida é tão simples, tão sem graça, sabe? Parece que não tem nada de novo. Eu até me lembro que uma vez uma jornalista, se eu não me engano, da Folha de São Paulo, ela queria me entrevistar e ela queria vir aqui na minha casa para querer saber o meu dia a dia. Como é que era o meu dia a dia e tal. Aí eu falei, moça, se você quiser eu já te conto. Não tem nada demais. Talvez você vai pensar assim, que eu vou fazer uma coisa extraordinária todo dia. Não, eu simplesmente fico com a Bíblia no meu canto, eu tenho um celularzinho que eu gravo o meu vídeo, eu tenho a minha família com quem eu cuido, eu gosto muito de estar presente na vida dos meus filhos, da minha esposa. Às vezes a gente sai, toma um cafezinho, sempre estou conectado, com pessoas, aconselhando. Muitas pessoas me convidam para pregar e muitas vezes o meu tempo é corrido, para gravar aqui para vocês. Então eu valorizo muito você estar aqui comigo todo dia. Eu sei que não é fácil, muitas vezes para você é difícil, acompanhar as orações. Mas irmãos, então eu falei para a moça isso. E o que eu quero dizer para você é o seguinte: Deus está nas coisas simples, sabe? E muitas vezes o homem, o ser humano, complica tudo. E muitas vezes a gente olha tantas pessoas se destacando, até mesmo dentro das igrejas, sabe? Quantos congressos, Quantas pessoas querem estar no topo, querem estar assim, no auge, do sucesso, da fama. E aí a gente se sente mal, porque parece que ninguém nos nota, parece que ninguém presta atenção na gente, ninguém nos valoriza, Mas irmãos, no reino de Deus é diferente. Olha, é tão diferente. Deus valoriza coisas simples e muitas coisas sofisticadas que a gente vê aí. Deus não está se importando com isso, porque Deus está olhando para o seu coração, amém? A Bíblia diz que Deus, Ele dá sabedoria às pessoas simples. Então, eu me lembro quando eu comecei na minha caminhada com Deus, e o Espírito Santo falava muito forte comigo sobre isso, sabe? Sobre simplicidade, sobre se identificar com as pessoas, que é exatamente o que Jesus veio fazer aqui nessa terra. Ele veio se identificar com a gente. Inclusive, Ele disse, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Irmãos, Jesus, Ele poderia ter sido tanta coisa que Ele não foi. Ele poderia ter sido um revolucionário, um homem político, mas não, Ele decidiu buscar a simplicidade, Ele decidiu buscar a mansidão. As pessoas acusavam Ele, jogavam pedra, as pessoas tentavam de todo jeito atingir Jesus, o coração dele, mas Ele era manso, irmãos, Ele perdoava, Ele não retrucava. E o apóstolo Pedro disse lá na sua segunda carta que Ele entregava tudo nas mãos do Pai, porque Ele sabia que a justiça pertence a Deus, a justiça e a vingança. Então, nós devemos aprender com Ele como viver no dia a dia, e assim nós seremos muito mais felizes. Pode ter certeza, se você aprender com Jesus, olha, a cada dia você vai ficar surpreso de ver que é tudo mais simples do que a gente pensa. Então, irmãos, eu vou trazer esse ensinamento que o Espírito Santo, eu tenho certeza, Ele colocou no meu coração. Isso vai mudar a sua visão a respeito de quem Deus é e daquilo que Ele espera de você hoje, amém? Antes de tudo, eu quero agradecer muito a todos vocês que têm compartilhado. Olha, as pessoas chegam até mim e falam, pastor, tem feito tão bem as suas orações lá em casa, que eu estou enviando para os meus parentes. Às vezes eles não respondem, mas não tem problema. Eu quero muito que eles recebam dessa presença, desse amor de Deus. Irmãos, isso quem faz é o Espírito Santo de Deus, amém?
Então nós já vamos começar. Antes de tudo, só quero pedir para você se inscrever no meu canal. É muito rapidinho, clique no botão embaixo do vídeo, inscrever-se. Aí depois que você fizer isso, vai aparecer um sininho aí do lado, dá uma olhadinha, clique nesse sininho e selecione a opção todas. Porque aí sempre que eu colocar a oração da manhã, a oração da noite, você vai receber no seu celular. E também um vídeo à tarde que eu coloco e tem sido uma bênção. Tenho colocado muitos testemunhos edificantes, eu quero muito que você participe, tá bom? Então vamos começar. Irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre aquela história que eu disse, né? É uma das mais famosas, mas eu tenho certeza que a maioria de nós não presta atenção em alguns detalhes que eu vou trazer aqui hoje. E esses detalhes é que fazem toda a diferença. Eu estava lendo aqui, irmãos, essa passagem e olha, foi muito profundo. Está lá no livro de João, capítulo 6, e como você sabe, né? Jesus estava diante da multidão, eram mais de 5.000 homens, isso sem contar as mulheres e as crianças, e eles estavam num lugar muito afastado. Não tinha uma cidade por perto, eles estavam afastados de tudo e de todos, porque eles estavam famintos por Jesus, ele queria ouvir os seus ensinamentos, eles estavam curiosos, né, talvez, querendo ver os milagres. Enfim, as pessoas começaram a ficar com fome e os discípulos ficaram desesperados, porque eles não sabiam o que fazer. Era algo impossível de resolver naquele momento, era algo desesperador realmente. E então Filipe, um dos discípulos, ele chegou para Jesus e ele disse: Senhor, nem 200 denários, que seria o salário de quase um ano de trabalho, dariam para comprar pão para todo mundo. Então a situação, irmãos, estava muito complicada. E no meio dessa crise, né, no meio disso tudo é que surgiu André, um outro discípulo que teve uma solução que parecia até brincadeira, né? Porque olha só o que ele disse lá em João capítulo 6, o versículo 9 até o versículo 11. Está escrito assim, ó: Aqui está um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? E Jesus disse: Digam ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre eles. Depois fez o mesmo com os peixes e todos comeram à vontade. Olha isso, irmãos. A gente sempre foca na multiplicação, né? Nos cestos que sobraram, no poder de Jesus. E tudo isso é maravilhoso e nós podemos tirar grandes lições sobre essas coisas. Mas, irmãos, o pequeno detalhe que eu quero que você preste atenção hoje está na qualidade do pão. Eu não sei se você percebeu, mas o versículo começa assim, ó: Aqui está um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Olha, irmãos, na hora que eu li isso aqui, eu achei muito interessante porque a Bíblia deixa claro o tipo de pão. E eu fiquei impressionado quando eu descobri o que era um pão de cevada. Irmãos, naquela época, o pão de cevada não era pão de gente rica, sabe? Não era um pão chique, era um pão mais simples de todos, o mais baratinho que tinha. Ou seja, era comida de gente simples, gente pobre, e às vezes era usado até para alimentar os animais. Era o que sobrava, sabe? Era o que era comum, aquilo que ninguém dava muito valor. E foi exatamente isso, pensa comigo, a coisa mais simples, a mais comum, a mais desprezada, que o menino teve a coragem de entregar nas mãos de Jesus. E enquanto os discípulos estavam olhando para o tamanho do problema, o menino olhou para o pouco que ele tinha e simplesmente entregou. E o que Jesus fez, irmãos? Ele não reclamou, ele não disse assim: nossa, só isso? Não dá para fazer nada com pão de cevada. Não, irmãos, a Bíblia diz que Jesus pegou aquele pãozinho simples, olhou para o céu e agradeceu. Jesus agradeceu pelo pão dos pobres. Ele valorizou aquela oferta humilde. Irmãos, naquele momento, Jesus estava ensinando para a gente que o valor não está naquilo que a gente entrega, mas para quem a gente entrega. Amém? Está entendendo a mensagem de hoje? Talvez você esteja pensando aí: pastor, mas eu me sinto assim, sabe? Como um pão de cevada. A minha vida é muito simples, eu quase não tenho talentos. Na verdade, eu nem sei qual talento eu tenho, ou eles são muito comuns. Eu também não tenho muito dinheiro para dar de oferta, não sei pregar bonito, não sei cantar. Pastor, me fala uma coisa, o que eu tenho para oferecer a Deus? E meu querido irmão, minha querida irmã, é para você que Deus está falando hoje. O céu não está procurando pelos seus talentos extraordinários. O céu está procurando por um coração entregue, um coração arrependido, um coração disposto a obedecer, mesmo que tenha falhas,
mesmo que você não consiga tirar boas notas na prova, sabe? O pouco que você tem, quando é entregue nas mãos do Senhor, ele se torna muito. Aleluia! Irmãos, eu consigo me lembrar como se fosse hoje, uma fase da minha vida que eu não tinha nada para oferecer a Deus. Eu estava falhando, eu não sabia também como fazer a obra de Deus, eu me sentia travado, sabe? E foi então, irmãos, que numa oração eu falei com Deus o seguinte: Senhor, a minha vida está tão ruim, eu não tenho nada para oferecer para o Senhor, a única coisa que eu tenho são 5 pães que já estão podres, para falar a verdade, eles já estão embolorados e os peixinhos também já estão podres, eu não tenho nada para te oferecer, Senhor, mas se o Senhor não desistir de mim, se o Senhor tem algo na minha vida, por favor, Deus, faça algo a partir do nada, porque esse nada sou eu. Inclusive, Deus, a Tua palavra diz em 1 Coríntios que o Senhor escolheu as coisas loucas desse mundo, as coisas desprezadas, as coisas que ninguém dá valor, para que essas pessoas fossem usadas por Ti e o Senhor fizesse uma obra. Então, irmãos, naquela hora, naquela oração, eu abri o coração e eu falei das minhas fragilidades, das minhas fraquezas. Sabe, irmãos, muitas pessoas chegam diante do Senhor e elas ficam tentando ser aprovadas por Deus pelos seus méritos. Elas ficam querendo mostrar o quanto elas são boas, o quanto elas têm deixado de pecar. Irmãos, Deus já conhece a gente muito mais do que nós mesmos, sabe? Ele nos criou antes da gente nascer. Deus não se surpreende com nada. Até mesmo você que canta super bem, você que prega muito bem. Irmãos, Deus, Ele não se surpreende com os nossos talentos, sabe por quê? Porque foi Ele que nos deu, concorda? Então, Deus está de olho no nosso coração, na nossa sinceridade. E agora, irmãos, pensa comigo numa coisa aqui. Para ver uma coisa que é tão profunda na Bíblia que talvez você também não sabia disso. Agora nós vamos voltar lá no Antigo Testamento, no livro de 2 Reis. Irmãos, a Bíblia diz que tinha um profeta muito poderoso, muito usado por Deus, chamado Eliseu. E aí um dia, a situação que ele passou era muito parecida com a situação de Jesus. É isso mesmo, ele estava diante de 100 homens e esses homens estavam com fome. E olha só o que aconteceu, a Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 42 ao 44. Diz assim, ó: Certa vez, um homem trouxe a Eliseu pães das primícias, 20 pães de cevada e trigo novo do seu alforje. Eliseu disse: Dê ao povo para que coma. E então o servo perguntou: Como poderei servir isso a 100 homens? E Eliseu insistiu: Dê ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. Então ele lhe serviu, e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Amém? Olha que interessante, irmãos, que coisa maravilhosa, né? A palavra de Deus é tão profunda. O mesmo acontecimento que teve na vida de Eliseu aconteceu com Jesus centenas, milhares de anos depois. Mas um detalhe que eu não sei se você reparou, aqui está falando também sobre pães de cevada, o mesmo tipo de pão simples que nós vimos lá no milagre de Jesus. Eu vou ler só o comecinho do versículo para você memorizar. Diz assim, ó: Certa vez, um homem trouxe a Eliseu pães das primícias, 20 pães de cevada e trigo novo do seu alforge. E depois disso, sabe o que aconteceu, irmãos? O servo de Eliseu, ele teve a mesma reação dos discípulos de Jesus. Ele teve falta de fé. Ele perguntou: como é que eu vou alimentar 100 homens com tão pouco? Mas, irmãos, Deus, através do profeta, multiplicou e ainda sobrou. Assim como os discípulos que entregaram pães para todo mundo e ainda sobraram 12 cestos. Agora vamos fazer uma conexão aqui com essas duas histórias, irmãos. Com Eliseu, que era um grande profeta de Deus, 20 pães de cevada alimentaram 100 homens, certo? E isso por si só já é um milagre incrível, certo? Mas, irmãos, com Jesus, apenas 5 pãezinhos de cevada alimentaram mais de 5.000 pessoas. O mesmo pão simples, o mesmo detalhe, mostra um detalhe muito importante. Sabe o que é? Jesus é infinitamente maior do que qualquer profeta. Irmãos, tem muitas pessoas que olham para os profetas de antigamente, do Antigo Testamento, e parece que eles colocam eles num pedestal, como se eles fossem assim tão iguais a Jesus, ou até maiores, ou melhores, porque eles só falam desses homens. Mas, irmãos, através de Eliseu, a cevada pôde matar a fome de 100 homens. Só que Jesus alimentou milhares e milhares de homens, provavelmente muito mais do que 5.000.
Então, aqui nós vemos o quanto o poder de Jesus é infinitamente maior. Amém? Você está entendendo essa mensagem? Eu quero orar por você daqui a pouco. Eu só quero concluir aqui falando uma coisa. Irmãos, o milagre não é sobre a quantidade que você tem, mas é sobre a autoridade de quem está recebendo a sua oferta. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente fica esperando ter um pão melhor, um pão perfeito, talvez o pão de trigo, que era o pão superior, sabe? Muito melhor, muito mais caro. E a gente fica pensando que a gente deve ter algo muito melhor para entregar para Deus. A gente fala assim: quando eu tiver mais tempo, aí eu vou servir na igreja, aí eu vou ajudar o ministério. Quando eu tiver mais dinheiro, aí eu vou ajudar aquela pessoa, eu vou ajudar a obra de Deus. Ou então, quando eu souber mais da Bíblia, né? Aí eu vou falar de Jesus para todo mundo. Irmãos, a gente fica esperando esse dia chegar, não é verdade? Passa 1 ano, 2 anos, 10, 20, 30 anos e a gente se esquece de que Deus já colocou coisas valiosas na nossa mão. E a pergunta é a seguinte: o que você tem feito com o pouco que você tem? Deus está te dizendo hoje: pare de desprezar o seu pão de cevada. Pare de ficar desprezando as coisas pequenas da sua vida, essa paciência que você tem com seus filhos, esse zelo que você tem pelo seu cônjuge, esse amor, esse cuidado. Sabe, tudo isso é valioso. Talvez o seu trabalho, você acha que é tão pouco, tão pequeno, porque você ganha muito pouquinho. Mas, irmãos, é isso que faz a diferença para Deus, é o seu coração. Talvez você não é de falar muito, mas você gosta de ouvir as pessoas. E você tem uma capacidade de acalmar os corações feridos, atribulados. E antes de nós orarmos, eu quero só te fazer uma última pergunta. O que você tem considerado pouco demais na sua vida? É o seu tempo? É a sua habilidade? É uma palavra de ânimo que você não tem? Você acha que não tem capacidade para fazer nada nessa vida? Olha, Deus está te chamando para entregar isso para Ele. Sabe por quê, irmãos? Assim como aconteceu comigo, Deus multiplicou na minha vida a capacidade. Deus vai fazer isso com você também. Creia nisso. Eu sei que às vezes a vida foi tão cruel que hoje você não consegue acreditar que Deus pode fazer algo em você e através de você. Mas eu estou aqui hoje para te dizer: você é valioso, você é valiosa, você não é menor do que ninguém da sua igreja, no seu trabalho, na sua casa. Deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração, amém? Deixe Ele falar com você, deixe Ele encher o seu coração de uma fé, de uma esperança e principalmente que você saiba quem você é em Cristo Jesus. Você é mais do que vencedor, amém? Glória a Deus. Então, se você foi abençoado por essa palavra, agora eu peço que você escreva aqui nos comentários e nós já vamos orar. Escreva assim, Deus falou comigo hoje. Ou então diga assim: eu precisava ouvir essa palavra hoje. Amém? Glória a Deus. Então, feche os seus olhos e no final da oração, não deixe de compartilhar. Olha, você já pode começar a fazer a obra hoje mesmo. Enviando essa mensagem do Evangelho, você pode abençoar tantas vidas que você nem imagina. Essa semente pode cair em terrenos, em corações tão machucados que precisam tanto de uma palavra e Deus pode te usar, eu creio nisso. Aleluia! Essa obra aqui, irmãos, é do Espírito Santo. Eu fico muito feliz de ver você fazendo parte. Amém? Então vamos orar. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estou aqui na Tua presença neste momento para pedir em favor dos Teus filhos. Ó Senhor meu Deus, eu te agradeço porque o Senhor é aquele que nos protege, aquele que cuida de nós, aquele que usa a Tua palavra para falar aos nossos corações. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não nos olha como o homem vê. O homem vê a aparência, aquilo que é grande, aquilo que brilha, mas o Senhor vê o coração. O Senhor valoriza a sinceridade, aquela entrega humilde. Ó Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, nesse momento, a vida de cada um dos meus irmãos que estão orando comigo, especialmente aqueles que se sentem como o menor da sua casa, tão incapazes, tão pecadores, aqueles que olham para si mesmos e eles veem somente o que é comum, o que é simples, e eles acham sua vida tão sem graça, tão sem nada de bom. Oh, meu Deus, quebra, Senhor, toda mentira do diabo que diz que eles não têm valor, que eles são insignificantes. Em nome de Jesus, está cancelado toda voz do inimigo contra essas pessoas. Pai, que o Teu Espírito Santo revele a cada um nesse exato momento o poder que existe no pouco, porque o pouco contigo vale muito. Um contigo é maioria.
Por isso, meu Pai, eu repreendo agora todo espírito de comparação que nos faz desprezar as bênçãos, os dons que o Senhor já nos deu. Oh, meu Deus, nos perdoe, Pai, por todas as vezes que nós reclamamos pelo que nós não tínhamos, em vez de agradecer pelo que já estava em nossas mãos. Perdoa, Senhor, a nossa falta de fé, assim como as dos discípulos que olharam para o tamanho do problema e duvidaram do Teu poder. Oh, Senhor, nós precisamos alimentar a nossa fé, Pai. E eu te louvo, Deus, por esses momentos da oração da manhã, da oração da noite, porque tem sido um refrigério para a nossa alma. Nós temos tantas feridas, Senhor. As pessoas que estão me ouvindo aqui agora estão deixando pedidos de oração, estão dizendo, Pai, o quanto estão machucadas. Quantas pessoas, meu Pai, se sentem rejeitadas. Elas não conseguem acreditar que são filhos amados Teus, Pai. Mas que a partir de hoje, Pai, a gente entenda que o nosso valor não está naquilo que fazemos ou que possuímos, mas em quem nós somos em Cristo Jesus. Aleluia. Pai, tem muitas pessoas agora enfrentando lutas, preocupações, ansiedades. São gigantes que parecem grandes demais. Os recursos parecem que são tão poucos. Mas Deus, assim como o Senhor multiplicou aqueles pães e peixes, multiplica, Senhor, a força, a saúde, a provisão financeira, a paz dentro dessa casa. Senhor, onde houver fome, que haja fartura, onde houver tristeza, que haja a Tua alegria, e onde houver confusão, que venha a Tua direção, em nome de Jesus, aleluia. Oh, meus irmãos, eu sinto aqui a presença de Deus, e nesse momento eu peço, Senhor, protege os Teus filhos, protege a minha vida, acampa os Teus anjos, ó Deus, ao nosso redor. Precisamos estar debaixo das Tuas asas, Senhor, e que o sangue de Jesus cubra agora a minha vida, a minha família, a minha casa, e a vida e a família e a casa dos meus irmãos, para quem eu estou intercedendo agora. Amém. Oh, meu querido, por favor, não saia desse vídeo. Eu quero te dar uma grande oportunidade agora. Essa oportunidade foi o que mudou a minha vida realmente. Foi quando eu fiz a minha oração de entrega ao Senhor Jesus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10 que quando nós confessamos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor, e nós cremos com o coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, então nós somos salvos. Amém? Não é preciso fazer penitências, você não tem que pagar por nada, já foi pago lá na cruz. Então, se você se arrepende dos seus pecados, faça essa oração comigo agora. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Eu não quero mais viver sozinho, eu não quero mais viver longe da Tua presença. Eu entrego o meu caminho, o meu trabalho, a minha família e principalmente o meu coração e o meu futuro. Ó Senhor, é pouco, mas é tudo que eu tenho. Usa-me, Senhor, para a Tua glória. E eu te peço nesse momento, perdoa os meus pecados, Senhor. Eu sou pecador, eu sou falho, eu cometo pecados com os meus olhos, com a minha boca, com o meu coração. E eu não quero viver uma vida de pecado, Senhor. Eu quero viver em santidade. Por isso, lava-me com Teu sangue, escreve o meu nome no livro da vida. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim e ressuscitou, e eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, que bênção. Olha, estou muito feliz por você ter tomado essa decisão. Saiba que não é uma decisão para você ir para uma igreja, por exemplo. É uma decisão de estar com o Senhor e Salvador da sua vida. Aquele que venceu a morte, aquele que está à direita do Pai. E Ele intercede por você a partir de agora. Você não é mais órfão, você agora tem um Pai. Você agora tem o seu advogado fiel, que é Jesus, e Ele também te ama muito, muito mais do que você imagina, e Ele quer agora transformar a sua vida, tá bom? Esse foi o ponto de partida. Agora deixe nas mãos do Senhor. Busque viver uma vida de santidade, de obediência. Aprenda com a Bíblia como servir a Deus melhor. Eu tenho certeza, grandes bênçãos te aguardam. Tudo começa a partir disso e você já deu o primeiro passo. Amém? Que Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo e não se esqueça de compartilhar. Um abraço. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade?
São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom?
Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.